paz, que Deus abençoe a todos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 4. O Senhor Jesus disse isso quando foi tentado pelo diabo no deserto. Quando o diabo falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o Senhor Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que para você se manter de pé, para você seguir até o fim, firme, forte, você tem que alimentar o seu espírito. Porque o Senhor Jesus está dizendo: não só de pão viverá o homem. Ou seja, o alimento comum só supre a necessidade do seu corpo. Porque se você não se alimentar, você não tomar água, né, o seu corpo ele desfalece. Isso é lógico. Nosso corpo ele precisa de nutrientes, né, de vitaminas para poder se manter de pé, se manter forte. Mas quando a palavra diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso significa que o maior alimento para a nossa vida está relacionado à palavra de Deus. É a palavra de Deus, o alimento do cristão, daquele que serve a Deus, daquele que quer andar com Deus de pé, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Não existe outro meio, não existe outro pão, não existe outra água, não existe outra fonte que venha nos manter de pé, vivos, espiritualmente falando, a não ser a palavra de Deus. Tanto é que o alimento do diabo, né, é o pecado, mas o alimento que vem de Deus é a própria palavra de Deus, é a própria voz de Deus para a nossa vida. Se existe algo ruim, é você sentir fome, não é verdade? É você passar fome, mas nem se compara com a fome e a sede da palavra de Deus. E vai chegar esse dia, vai chegar esta hora em que a palavra de Deus ela vai deixar de existir aqui na terra. Ela vai deixar de ser alimento aqui na terra. E aquele que buscou, buscou. E aquele que se saciou, se saciou. O Senhor Jesus também diz lá em Mateus que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Ou seja, você tem que invocar, buscar o Senhor Jesus agora, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Você tem que se alimentar da palavra de Deus agora, enquanto é tempo. Porque eu vou te mostrar na palavra de Deus que vai chegar o dia que as pessoas correrão de um lado para outro, procurando a palavra de Deus. E essas pessoas serão aquelas que não ouvem a Deus agora, que não obedecem a palavra de Deus agora, que não se alimenta da palavra de Deus agora. Essas pessoas elas vão procurar e não vão achar. Imagina você procurar algo para comer e não achar. Se fisicamente falando já é algo ruim, não é verdade? Eu acho que você, assim como eu, você já deve ter passado alguma experiência. Você já deve ter ficado algum dia sem almoçar, sem jantar, ou o dia inteiro sem comer alguma coisa. Eu já fiquei, né? Porque o jejum pede isso, a abstinência de alimentos. Então a gente fica
se abstém de certos alimentos, né, para poder fortalecer o nosso espírito, fortalecer o Espírito de Deus dentro de nós, a palavra de Deus dentro de nós, a presença de Deus dentro de nós. Então, se você perceber, já é algo que exige esforço, que exige renúncia da sua parte. Esforço e renúncia da sua parte. Porque a tendência do ser humano, do corpo humano, é sempre estar se alimentando, é sempre estar comendo. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro no deserto, quando ele teve fome, depois de ter jejuado, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o que está escrito aqui no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Presta bem atenção, não sai daí. Se você já chegou até aqui, não saia daí, porque esta palavra é de extrema importância para a sua vida, tá ok? Diz assim, ó, Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, preste atenção, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Olha que coisa importante. Importante. Olha que alerta importante da parte de Deus. É por isso que a palavra diz que nós devemos invocar, buscar o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto nós podemos achar. Nós podemos achar Ele agora, hoje. Hoje. Cada dia que você amanhece vivo e com vida, é uma chance que Deus te dá. É uma oportunidade que Deus te dá. Mas a pergunta é, esta chance e esta oportunidade que Deus está te dando de beber, ouvir, né, e beber da fonte da água da vida, que é a palavra de Deus, você tem aproveitado, tem jogado fora. Porque, como eu falei num vídeo aqui no canal, tem pessoas que dariam tudo para ter sequer 1 hora de relógio, para se alimentar, para buscar, para fazer o que você não está fazendo, se é que você não está fazendo. Então, o maior alimento da minha vida, da sua vida, são as palavras de Deus. É a palavra de Deus. Você só consegue ir até o fim, se manter de pé, se você tiver as palavras de Deus em você. Se você se alimentar dessa fonte todos os dias, se você comer deste pão todos os dias. Imagina que dia terrível, como diz a palavra. Eis que vem dias, diz o Senhor. Não é o pastor que está dizendo, não é ninguém que está dizendo. A palavra está dizendo que é o Senhor que diz que esse dia vai chegar, que o povo vai correr dali, vai correr para lá, para o norte, para o sul, para o leste, para o oriente, vai correr o mundo todo por causa desta palavra que está sendo desperdiçada agora e foi desperdiçada nesses dias e não vai achar, não vai encontrar, não vai encontrar. Então, pelo amor de Deus, aproveita esta oportunidade, ouça a voz de Deus. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que
apagar os seus prazeres. Você tem que esquecer as suas vontades. Você tem que colocar os seus olhos somente em Deus. Esse é o verdadeiro alimento. Então, a oportunidade de você se alimentar é agora. De você suprir a sua alma é agora. Aproveita para plantar esta semente que é a palavra de Deus, porque quando você ouve a palavra de Deus agora, hoje, você põe em prática, você está plantando uma semente na sua vida. E toda semente plantada vira uma árvore que fica dando frutos. Assim é a palavra de Deus. Quando você ouve cada palavra, cada direção de Deus, você ouve, você obedece, você pratica, esta semente é plantada no teu coração e ela floresce e dá frutos. Fica dando frutos na sua vida. Ou seja, a sua vida se transforma em uma fonte de água da vida. Você tem água para dar, você tem pão para partir. Isso se tratando de ajudar o seu próximo espiritualmente falando. Então, pelo amor de Deus, não seja mais uma pessoa vazia. Não seja mais alguém vazio. O mundo está de ponta cabeça por falta da palavra de Deus na vida das pessoas. O mundo não pode receber a palavra de Deus, mas aquele que crê e aceita o Senhor Jesus, esse pode, esse recebe a palavra de Deus. O Senhor Jesus mesmo disse que Ele é a verdade, o caminho e a vida. A verdade, o caminho e a vida. Então pare e pense. Os dias estão contados. Os dias estão se aproximando para a volta de Jesus. Quanto mais desastre você vê, quanto mais más notícias você vê, a volta do Senhor Jesus está mais próxima. A pergunta é: você tem se alimentado desta palavra? Esta palavra não vai te fazer falta mais tarde? Porque Lázaro, quando estava no seio de Abraão, estava sossegado, estava em paz, estava tranquilo. E quando aquele rico, que se preocupava até com as migalhas que caía da mesa, foi lançado lá no inferno e pedia para que viesse molhar a ponta do seu dedo com água. Olha que coisa triste. Então, analisa bem se você não está deixando de beber desta fonte que é a palavra de Deus, de comer deste pão que é a palavra de Deus. Não deixa para lá. Alimente a sua alma, o seu espírito. Se supra agora. Beba agora da água da vida. Se sacia agora. Tenha fome e sede agora. Que mais tarde você vai estar saciado. E eu te garanto uma coisa: não será perda de tempo. Não será perda de tempo. Agora será prejuízo se você deixar o dia de hoje para depois. Deixar o dia de hoje para depois na questão de se alimentar, beber da palavra de Deus. Tá certo? Pensa bem. Pensa bem. Se alimente hoje da palavra de Deus e tenha vida e vida com abundância. Certo? A verdadeira prosperidade não é você ser farto de riquezas,
bens materiais, de dinheiro. Não. A verdadeira prosperidade é você ter Jesus na sua vida, é você ter a presença de Deus na sua vida. Tá certo? Aproveite, busque enquanto se pode achar. Certo? Que Deus abençoe a sua vida.